Dentro do conceito de liberdade de expressão, quero falar bastante disso porque é um assunto que me interessa. Também existe assim, vê se é correta essa frase assim, a gente vai proteger absolutamente todos os discursos, correndo o perigo de defender também alguns pensamentos absurdos, Sim. mas para poder garantir que todo mundo que não seja absurdo tenha esse direito. Sim. Também. É mais ou menos assim. Tudo. Os mais absurdos, os mais grotescos, os mais nojentos. É aquele cara que fala mal do meu Deus, da minha religião. É aquele cara que fala mal da minha esposa. É aquele cara que fala mal de mim. É aquele cara que fala coisas que assim, fala, cara, eu tenho uma vontade de mandar esse sujeito para Marte. Nessa hora. Porque nós temos ou isso, ou nós temos uma alternativa. A alternativa, como bem diz Jordan Peterson, é muito mais perigosa. Que é, nós vamos ter que regular aquilo que é dito pelas pessoas. E quem vai fazer esse trabalho? Qual é a régua? Quem vai determinar? Não nasceu ainda o cara, o sábio, que vai dizer qual é a métrica, até onde nós podemos ir. Então, a liberdade de expressão é uma merda? É uma merda. Mas a alternativa é muito pior. Porque se tu punir o cara que tá no extremo, tu abre um precedente para punir o cara que não tá no extremo, né? Sem dúvida. E aí, fudeu. Sem dúvida. E outra, a gente não busca isso nos relacionamentos humanos. Tem coisa melhor de você olhar e falar assim, Petri, então você pensa desse jeito, cara? Você tem certeza? Eu já deixei de frequentar amigos porque o cara teve a liberdade de ser preconceituoso na minha frente. Mas, cara, você pensa assim mesmo? Eu sou motociclista, adoro andar de moto. Então, assim, um dia um amigo motociclista começou a falar sobre mulheres, sobre negros e tal. Eu falei, cara, você pensa assim mesmo? Nunca mais cheguei perto. Então, não coloco dentro da minha casa. Isso é um processo maravilhoso de saneamento da vida. Não contrato para minha empresa, não faço parceria, não chego perto. Agora, o risco... Veja, as pessoas falam assim, mas não tem o risco de as pessoas dizendo essas coisas, elas se organizarem para agir? Claro que tem. Claro que tem. A vida em sociedade é um risco. E se elas se organizarem, que o façam à luz do dia. Ao contrário do que aconteceu já historicamente, fala assim, vocês estão proibidos de serem racistas pela fala. Você acha que o cara vai deixar de ser idiota por força de lei? Ele continua sendo idiota. Mas eu preciso que ele faça isso à luz do dia. Eu preciso identificá-lo e saber para onde a sociedade está indo. A gente falava, né? Daquelas passeatas americanas de supremacistas brancos, de neonazistas. E a Suprema Corte deles julgou favoravelmente. Falou, esses caras têm que ter o direito de ir para a rua pacificamente, manifestar as suas ideias. Mesmo que seja uma ideia não pacífica. Mesmo que seja uma ideia não pacífica. Ideias não são motivo de análise ética. A análise ética se dá no universo da ação. Por isso que quando a gente fala de ética na filosofia, a gente fala de filosofia prática. Petri, você pode ficar falando nesse microfone absurdos manhã, tarde e noite. Se você não levantar aqui e se organizar para colocar os seus absurdos em ação... Outro dia alguém falou um negócio para mim no limite. A gente estava conversando aqui antes, né? A gente falou assim, então o sujeito pode defender uma ideia pró-estupro? Pode, se ele não estupra. Imagina que coisa extraordinária você identificar um imbecil desse tamanho na sua frente. Então é isso. Nossa, mas me machuca, me ofende. Mas as alternativas são péssimas. Quem que vai determinar? O Alexandre de Moraes? O Lula, a Dilma, o Bolsonaro? Eles é que vão dizer o que eu posso dizer em sociedade ou não? Eu vou atribuir essa responsabilidade a essas pessoas? Não vou de jeito nenhum. Um dos argumentos que eu vejo contra a liberdade de expressão é que justamente toda ação parte de uma ideia, né? Alguém falou alguma coisa em algum momento. Sim. Então, quando a pessoa quer combater a ideia, ela quer combater essa possível ação que vai acontecer em algum momento. É uma espécie de Minority Report. Lembra daquele filme do Tom Cruise? A gente vai começar a punir intenções. Que coisa maravilhosa. Imagina um mundo desse. Eu olho para você, você fala uma coisa absurda e eu digo assim, tem que punir o Petri. Porque ele tá falando uma coisa absurda. Mas ele não fez nada. Ele não fez coisa nenhuma. Não, mas ele já está dizendo, e o fato dele dizer, ele é um cara influente, ele tem podcast, é um cara conhecido, pode levar pessoas a fazer. Não, você pune a ação. Então, se teve um idiota que partiu da sua fala absurda e agiu daquela maneira, você pune quem agiu. A mesma coisa. A gente funciona meio no automático, cara. A gente não para pensar.
Tem alguns países europeus, por exemplo, que vão punir o cara que bebe e dirige quando ele comete um crime. Então é o seguinte: você bebeu no bar e foi para casa. Você não fez nada. Você não matou ninguém. Você não bateu em nada. Do jeito que você saiu do bar, você bebeu sei lá quantas cervejas, não me interessa, chegou em casa, colocou o carro na garagem e foi dormir. Se a polícia te para no meio do caminho, porque eu tô fazendo isso para provocar, por que ela tem que te punir? O que você fez? Supostamente está colocando em risco, né? E o que não coloca a vida em risco das pessoas? Por exemplo, um motorista que é inábil. Um motorista que não é tão bom. Porque tirar carteira não é exatamente um problema. Então, um motorista inábil, esse cara também não poderia dirigir. Um motorista que, sei lá, tá com a possibilidade de ter uma diarreia crônica e no meio do negócio ele bate alguém e mata alguém. Todos nós podemos passar mal dirigindo, então a gente não pode dirigir porque potencialmente estamos colocando as pessoas em risco. Mas aí não entra num acaso, porque quando o cara bebe ele sabe que ele tá fazendo ali. Aí uma diarreia vem do nada, né? Eu posso ter... Pois é, mas eu não garanto que o fato de o sujeito ter bebido vai fazer com que ele cometa algum crime de fato. Agora, meu amigo, cometeu o crime, no sentido, matou alguém, bateu em alguma coisa, bateu em algum lugar, um ferro monstruoso, porque você assumiu o risco que se efetivou. Agora, eu não posso ficar punindo as pessoas ou por possibilidades, ou por intenções, ou por pré-crime. Não existe pré-crime, existe aquilo que se realiza, aquilo que se concretiza. Então, o cara fala assim, porque eu sou racista, porque eu acho que os negros não sei o quê. Se você não levantou e deu uma facada num cara, você está simplesmente se manifestando e deixando as pessoas te identificarem como tal. E numa vida em sociedade, eu acho isso absolutamente fantástico. Não é que eu só acho. É que no curso da história a gente verificou que essas coisas são muito mais efetivas, elas funcionam muito mais. Poder conviver com o grotesco no universo da palavra e do pensamento evita que a gente tenha que conviver com o grotesco no mundo da ação, que é muito mais perigoso. Então, a ideia é que quando se censura pessoas que concordam com essas ideias, aí sim é que elas vão se organizar. Se o cara quer agir como um criminoso e quer atuar no universo da ação, que é o universo ético propriamente dito, para levar a cabo aquela ideia que ele tem, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso independentemente de ter uma leizinha que impeça o sujeito de dizer o que pensa. Cara, isso é muito perigoso. Historicamente, isso é muito perigoso. Daí os caras vêm falando em censura de rede social, aí os caras vêm falando em censura de jornal, em controle de mídia. Parte-se do pressuposto de que nós somos um bando de idiotas, todos nós, que não somos capazes de pensar e selecionar o que importa pra gente. É um tipo de paternalismo muito perigoso, que não é diferente do paternalismo que nos levou a ter Hitler, Mao, que nos levou a ter Benito Mussolini. É o mesmo tipo de pensamento, só que gourmetizado. Mas como que pula pro Hitler esse pensamento? Simplesmente de controle do que deve ou não ser dito numa sociedade, do que pode ou não ser admitido numa sociedade. Primeira coisa que esses caras fizeram quando assumiram o poder foi queimar livro, foi impedir intelectuais de dizerem as coisas livremente, foi de colocar intelectuais, professores, filósofos, cientistas para trabalhar em campos de trabalho forçado, foram assassinados. O que aconteceu no regime militar brasileiro? Primeiros atos ali do AI-5, tira a filosofia, tira a sociologia da escola. Você não pode ter uma massa de gente que pensa livremente quando você quer implantar um regime totalitário. Então, invariavelmente, é a figura de um político que é endeusada. Então ele passa a ser o nosso modelo moral de pensamento. Tudo o que ele diz. Você vê, esses caras, eles, na visão de quem segue, eles não se contradizem. Se eles dizem uma coisa na segunda e outra na terça, é uma questão de conjuntura. É que a gente não entendeu o tão brilhantes que eles são. Então, e aí tudo vale. Não dá. Você não pode aceitar isso. Você tem que romper com essas estruturas centralizadas de determinação do que funciona e do que não funciona e trabalhar sempre na instância. Cara, a defesa é o indivíduo. O Estado, ele tem que ser limitado para que ele não agrida o indivíduo. O processo civilizatório, vai dizer essa autora Ayn Rand, o processo civilizatório é o processo de livrar o homem dos outros homens. Petri, você olha para mim e fala assim, o Denis pensa umas coisas absurdas, o Denis fala uns negócios malucos,
mas eu tenho que ter o direito de fazer isso. Você não pode ter o direito de me criar obstáculos, de me impedir de dizer as coisas como eu digo. Porque senão a gente entra exatamente nesse universo de uma maioria, ou às vezes nem isso, grupos de poder selecionando aquilo que a gente vai ou não aceitar numa sociedade. Isso não pode acontecer. Basicamente já acontece isso hoje, né? Muito, cara. A gente vive isso. A gente vive isso. Então, assim, tá lá, candidato político à presidência falando, tem que regulamentar as redes sociais. Aí o outro fala assim, não tem não, você é um censor. Só que esse mesmo cara que fala, não tem não, você é um censor, é o cara que vai querer segurar discurso de artista em palco. Aí depois fala assim, não, porque o Telegram vocês não podem impedir. Mas esse mesmo cara é o sujeito que vai atuar para censurar em outra frente. Então você está sempre lidando com censores. Só que aí eu brinco sempre que o brasileiro tem que aprender, de uma vez por todas, a parar de escolher quem vai puxar o cachorro pela coleira e se livrar da coleira. O brasileiro fica discutindo quem é o melhor puxador de coleira. Então não, porque o meu puxador de coleira é melhor, ele é mais legal. O outro não, porque o meu é muito mais ético, o meu não é bandido. Para de discutir essas coisas e tira essa merda dessa coleira. Aprende a viver como um sujeito, um indivíduo livre, autônomo, senhor de si, responsável pelas coisas.